Senhoras e senhores, boa noite. Damos início à solenidade de colação de grau dos formandos dos cursos bacharelados em Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção da Faculdade de Tecnologia FTEC Porto Alegre, referente ao primeiro e segundo semestre letivo do ano de 2020. Saudamos as autoridades que compõem a mesa oficial. Diretora de Operações da Faculdade de Tecnologia FTEC Porto Alegre, professora mestra Regiane Waitkowski da Silva. Paraninfa dos cursos bacharelados em Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção e coordenadora dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Produção, professora doutora Bárbara Giordani. Coordenador do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Computação e Gestão da Tecnologia de Informação, professor mestre Carlos Alfredo Weissheimer Júnior. Coordenador dos cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecatrônica, professor mestre William Boff. Saudamos os homenageados que ocupam o primeiro lugar da plateia. Homenageado pelo curso de Engenharia de Produção, professor mestre Alexander Long. Homenageado pelo curso de Engenharia Civil, professor mestre Felipe Maciel Paulo Mamédio. Homenageado pelo curso de Engenharia de Produção, professor mestre Gustavo Adami. Homenageado pelo curso de Engenharia Civil, professor doutor Luciano Andreata Carvalho da Costa. Agradecemos também a presença das funcionárias homenageadas da Faculdade FTEC, Carla Adriana da Silva Gonzatti e Leci da Rosa Gomes. Boa noite. Saúdo as autoridades que compõem a mesa, a todos os presentes e declaro aberta esta sessão solene de colação de grau. Convido a paraninfa das turmas, professora Bárbara Giordani, para conduzir seus afiliados até esse recinto. Get to hear me now. I know you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older.
Convidamos todos para, em posição de respeito, acompanharem a execução do hino nacional. Solicito que, neste momento, a secretária desta instituição, Letícia Marques da Silva, faça a leitura da ata. Boa noite. Aos 7 dias do mês de agosto de 2021, na cidade de Porto Alegre, no Teatro CEE, sob a presidência e direção da diretora de operações da Faculdade de Tecnologia FTEC Porto Alegre, Regiane Watkowski da Silva, declaro que os acadêmicos e acadêmicas que neste momento lhe estão sendo conferidos o grau concluíram os cursos bacharelados em Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção no primeiro e segundo semestre letivo de 2020. Habilitaram-se dessa forma, de acordo com o regimento da instituição e da legislação do ensino superior do Brasil, do país, a receberem a outorga em bacharel e bacharela.
Convido os formandos dos cursos bacharelados em Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, para que, de pé, acompanhem o juramento que será dirigido pela formanda Ana Caroline Dalla Suana, do curso Bacharelado em Engenharia Civil. Prometo, como engenheira, cumprir com os deveres inerentes à minha profissão, pautando pelos valores éticos e servindo a nação brasileira como cidadão livre e responsável. Assim prometo. Eu, Rejane Waitkowski da Silva, diretora de operações da Faculdade FTEC Porto Alegre, por delegação do diretor-geral das faculdades FTEC, no uso das atribuições que me conferem o Estatuto e a lei, tendo presente o termo de conclusão de curso, confiro-te o grau de bacharela. Chamo os formandos do curso de Bacharelado em Engenharia Civil. David Luiz Baldoino Gonçalves. Eu falei que era uma questão de tempo e tudo ia mudar e eu lutei. Vários me disseram que eu nunca ia chegar, duvidei. Lembra da ladeira, meu? Toda sexta-feira, meu melhor amigo é Deus e o segundo melhor sou eu. Eu tanto quis, tanto fiz, tanto fui feliz. Confiro-te o grau de bacharel em Engenharia Civil. Bem quis não ser feliz, mas geral merece não ser infeliz. Prosperei com o suor do meu trabalho. Me guardei, lutei sem buscar atalhos, sem pisar em ninguém, sem roubar. Eduardo da Rocha Leite. Confira-te o grau de bacharel em Engenharia Civil. Não tem fim. Se você não aceita o conselho, te respeito. Isabel Cristina da Silva Martins. Confiro-te o grau de bacharela em Engenharia Civil. The struggles I'm facing, the chances I'm taking, sometimes might knock me down, but no. Ismael Ilek Figuerola. Confiro-te o grau de bacharel em Engenharia Civil. Isso um dia vai chegar. A jornada que começa. Jefferson Paulo Gali Júnior. Confiro-te o grau de bacharel em Engenharia Civil. Letícia Costa Rodrigues Machado. Fazer o que eu posso pra me ajudar.
Confira o tio grau de bacharel em Engenharia Civil. Conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Kizzy Nunes Silva. A gente nunca deve desistir do que a gente quer. Por isso que Deus existe. Para que a gente tenha fé sempre. E nunca desista do seu objetivo. E muita calma nessa hora. E deixa acontecer naturalmente. Que o bicho vai pegar. Confira o tio grau de bacharel em Engenharia Civil. Encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Ricardo Mussói Souza. Confira o tio grau de bacharel em Engenharia Civil. Chamo o formando do curso Bacharelado em Engenharia de Computação, Ralph Pacheco Rebelo. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Confira o tio grau em Engenharia da Computação. Deus, eu sou a cura, sou o poder, eu sou. Chamo agora o formando do curso Bacharelado em Engenharia Mecânica, Diogo Castro de Souza. Confira o tio grau, bacharel em Engenharia Mecânica. Chamo agora os formandos do curso Bacharelado em Engenharia de Produção. Anderson Vargas da Silva. Confira o tio grau em bacharel em Engenharia de Produção. Anderson Zerves dos Santos. Confira o tio grau de bacharel em Engenharia da Produção. Andressa Vilela Fernandes. Confira o tio grau, bacharela em Engenharia da Produção. Dânia Vargas Pereira. Paciência de J. Banheiro.
e a fé de Abraão. Quando o dia mal chegar, não pode desanimar e nem esmorecer. O sono dura uma noite. Confira o tio Grau em bacharela da Engenharia da Produção. Já tá pra chegar. Papai do céu, abre a porta e homem nenhum é capaz de fechar. Não, senhora, meu irmão. Quando a bênção chegar, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Daniel Costa da Silva. Confira o tio Grau de bacharel em Engenharia da Produção. Diego Lamonato. Confira o tio Grau de bacharel em Engenharia da Produção. Ele te ajuda, escuta no dedo, bolada no chão, as sombras mexem. Pede de pressa e viram cera quente. Pede de pressa e viram cera quente. A fé no sufoco da bela abençoada no dia do mito. Flávia Roque. Confira o tio Grau de bacharela em Engenharia da Produção. Lucas Cardoso Teixeira. Confira o tio Grau de bacharel em Engenharia da Produção. Nihad Rafik Khaled Salama. Confira o tio Grau de bacharel em Engenharia da Produção. Ramiro da Rosa Bastos. Confira o tio Grau de bacharel em Engenharia da Produção. Regis Schultz. Confira o tio Grau de bacharel em Engenharia da Produção. Tafarel da Silva Graciano. Confira o tio Grau de bacharel em Engenharia da Produção. E para constar, neste momento,
A diretora de operações da Faculdade FTEC Porto Alegre, Rejane Watkowski da Silva, lavrará a presente ata. Neste momento, convidamos as oradoras Ana Caroline Dalassuana e Isabel Cristina da Silva Martins para discursarem em nome de seus colegas. Primeiramente, boa noite, diretora Rejane, coordenadores de curso, professores, demais autoridades, amados familiares e amigos. Obrigada pela presença de todos nessa noite tão especial, que foi tão ansiosamente aguardada por todos nós. Nos sentimos honradas neste momento em que buscamos expressar o sentimento desses nossos queridos colegas diante de todos vocês, como em um só coração e em uma só linguagem. Turma de formandos de 2020, gratidão por terem confiado a nós essa grande responsabilidade de representá-los. Não poderíamos expressar com palavras a luta de cada um, porém, esperamos de coração, por este momento, compartilhar a gratidão, que com certeza é coletiva e com a mesma intensidade. Logo que iniciamos a faculdade, não demorou muito para começar a surgir os sentimentos de medo e incerteza. E muitos nós começaram a perguntar se dariam conta de fazer tudo aquilo que era proposto. Na medida que o tempo ia passando, a dificuldade só aumentava. E assim começou um divisor de águas, onde muitos desistiram, e os que permaneceram buscaram forças quase que sobrenaturais para continuar. Aos poucos, foram surgindo grandes amizades, parcerias, e que nos fizeram companhia em inúmeras madrugadas de estudo. Compartilharam da nossa angústia à espera do resultado de longas e cansativas provas de nosso curso. Se estamos aqui hoje, é com toda certeza porque todos nós nos apoiamos. Há 5, 6 ou 7 anos, talvez mais para alguns guerreiros, demos início à nossa caminhada no curso de engenharia. Para alguns colegas, o início dessa jornada foi talvez devido aos estímulos das diversas notas 10 em matérias de cálculo, física, química do ensino médio. Para outros, talvez um exemplo de um amigo, um familiar, ou talvez a batida no coração mais acelerada da palavra engenheiro. Pessoal, os nossos 10 no ensino médio não tiveram o mesmo efeito na graduação, não é mesmo? Mas vamos ser otimistas. Na nossa regra de arredondamento e no nosso coração, talvez o 3,5 tenha o mesmo efeito do 10. A engenharia nos mostrou a responsabilidade das nossas certezas e que as notas da faculdade não são apenas números. Que 2 corpos distintos podem, sim, ocupar o mesmo lugar. Ao menos era o que a nossa biblioteca, em véspera de prova, mostrava. Brincadeiras à parte, pessoal, que caminhada. E não podemos deixar de enfatizar nossas queridas colegas que já são mães, não é mesmo? Muitas daqui presentes, além da rotina de estudos, levaram com louvor uma jornada dupla, às vezes tripla, conciliando as tarefas de casa, a atenção aos filhos e os cansativos trabalhos. Claro, essa rotina também era vivida por alguns colegas que também já são pais de família. Muitas vezes, levar a criança para a sala de aula não era uma escolha, e sim um ato de necessidade. Isso já era comum.
Tão comum quanto encontrar os colegas dormindo no fundo da sala de aula, depois de ter passado a madrugada estudando e acordar cedo para a sua jornada de trabalho. Mas não vamos desmerecer aqueles que ainda não têm filhos, mas deixavam os seus amores em casa. Todos aqui sabem como é difícil ficar distante daqueles que amamos. Mas nada em vão. Podemos dizer que todas essas dificuldades eram a vida trazendo uma condição para nos fortalecer nessa caminhada. Falando em caminhada, alguns mestres marcaram essa jornada de uma forma bem especial. É diferente quando existem mestres que possuem paixão de ensinar no olhar. Eles se dedicam de uma maneira à parte. Eles nos inspiram, eles nos estimulam. Não é mesmo, Felipe Mamed? Gente, o cara dentro do ônibus era capaz de corrigir nossas provas para liberar as notas o mais rápido possível, porque sabia o quanto isso significava para nós. Além disso, não tinha limite de vezes para explicar e explicar. Pessoal, o cara veio da Bahia para compartilhar esse momento com a gente. Por favor, uma salva de palmas. Mestre Dr. Luciano Andreatta, que honra. Que honra saber que você fez parte das nossas histórias. Não podemos deixar de falar das aulas divertidas e nunca maçantes. Uma maneira divertida de aprender, bem simplificada, mostrando que você amava o que gostava, ama o que gosta de fazer e gosta de fazer, que é lecionar. Tá certo? Grande professor Alexandre Long, tido por vários colegas como o mestre da orientação de TCC. Que habilidade é essa no TCC? Te digo com toda certeza, que é o amor por ensinar. Mestre Adame. Mestre porque tem um louvor e o talento excepcional de tornar a aula mais leve, o que motivou vários alunos no momento certo e na hora certa. Carlinha. Por favor, gente. Uma salva de palmas. Gente, quanto choro ela não aguentou. Quanto quebra-galho ela não nos ajudou. Quanto, Carlinha, por favor, a gente precisa. Carlinha, nos ajuda. Carla, muito, muito obrigada. Leci. Sempre quieta, mas sempre notada pelos colegas. Nos corredores da faculdade, sempre com um sorriso divertido. No nosso dia de correria, era sempre bem recebida, com um sorriso no rosto. Bom, pessoal, não vamos mais nos estender muito por aqui. Até porque, se fôssemos falar um pouquinho de cada professor, demoraríamos alguns dias. Mas todos de coração, a todos, um muito obrigado. Precisamos encerrar nosso discurso com a melhor parte. Precisamos citar vocês aqui presentes, nossa família. Aqui temos amigos, namorados, namoradas, esposas, esposos, pais, mães, avós, aos que amamos tantos, porém hoje lá de cima, estão nos observando. E fizeram parte da nossa caminhada. Vocês não sabem o quanto significou a existência de vocês nas nossas vidas. Se estamos aqui hoje, 99% foi porque vocês nos carregaram no colo. E 1% nos empurraram, mas de maneira alguma nos deixaram desistir. Nesse momento atípico que vivemos, onde o significado de um abraço é tão especial, abrimos mão de estarmos juntos. Temos em número reduzido aqui as pessoas que amamos, mas com toda certeza, muito importante para nós. E assim, mesmo com tantas dificuldades, perdas e superações pessoais, hoje estamos aqui para fechar esse ciclo. Nobres colegas, desejo a vocês todo sucesso nessa nova jornada e que essa seja a primeira conquista de muitas que ainda virão na vida de vocês. Mais uma vez, obrigado a todos que nos prestigiaram nesta data. Tenham todos uma noite inesquecível.
Convidamos para o seu discurso a paraninfa dos cursos, professora Bárbara Giordani. Boa noite, diretora professora Regiane, coordenadores de curso, professores homenageados, funcionários homenageados, demais autoridades, familiares, amigos dos formandos. Peço permissão a todos para poder direcionar algumas palavras aos meus queridos afiliados e hoje colegas. A formatura de graduação é um dos momentos mais importantes da vida de qualquer pessoa. A data de hoje será lembrada por muitos e muitos anos. E eu estou muito feliz por fazer parte disto. Em meio a uma pandemia, o convite veio de uma forma diferente. Recebi um e-mail de vocês com um honroso convite para que eu fosse paraninfa da turma de engenharias do ano de 2020, o que me deixou muito feliz. Aos meus 32 anos de vida, 8 anos de engenharia e 5 anos de docência, fico muito honrada, pois paraninfo é o professor a quem incumbe a última lição. Sendo assim, vamos às últimas orientações. Não deem ouvidos à conversa mole de que engenheiro recém-formado não sabe nada, ou que sabe muito pouco. É verdade que vocês têm muita coisa para aprender ainda, mas quem de nós não tem? Eu ainda tenho muita coisa para aprender sobre a minha vida, sobre o meu trabalho. Porém, o fato de não sabermos tudo não significa que não sabemos nada, ou que sabemos é muito pouco. Vocês sabem o suficiente para iniciar com competência e segurança as carreiras profissionais. Portanto, sigam em frente com confiança e com coragem. Na faculdade, aprendemos um pouco de tudo, mas não aprofundamos em temas específicos. Assim, nos próximos 2 ou 3 anos, terão que se dedicar-se aos livros, curso de especialização ou até mesmo mestrado. Isso dará solidez ao conhecimento e trará a segurança necessária para o crescimento profissional de vocês. Tenham a ética profissional como guia de todos os princípios. Infelizmente, serão estimulados a resolver problemas de maneiras mais fáceis, transgredindo aqui e ali as regras da ética profissional. Mas prestem atenção com essa transgressão à ética. Ela é como o uso a drogas. Seus benefícios são de curto prazo e podem trazer consequências devastadoras para uma promissora carreira profissional. Aprendam a administração. Os conhecimentos das técnicas de administração irão ajudá-los a transformar a atividade profissional de engenharia em um negócio. E mais do que isso, um bom negócio. Não importa se vocês serão empregados ou empregadores. O conhecimento das ciências que dão o suporte à administração, a história, a economia, a geografia, a psicologia e outros serão úteis à carreira e o tornarão ainda mais úteis à sociedade. Cuidem de sua saúde. Muitas pessoas não dão muita importância para este item, por acreditarem que a saúde física, típica da juventude, é um bem eterno, que isso não acaba. É importante dizer aqui, a boa saúde, ela não é eterna e é dela que decorre o sucesso. Vocês dependerão da boa saúde para obter tudo. Portanto, pratiquem esportes, bebam muita água, não exagerem em alguma coisa. Alimentem-se bem, durmam o suficiente, façam visitas regulares aos médicos. Dediquem-se à vida com a família e aos relacionamentos com os amigos. Enfim, cuidem-se. Cultivem o network. Qualquer empresa prefere um engenheiro bem recomendado por um conhecido do que muitos 10 nas disciplinas. Nunca deixem de encarar um desafio proporcional por o acharem muito trabalhoso ou complicado. O remorso de não ter tentado é geralmente muito pior do que uma eventual frustração por vocês não terem conseguido. Vocês têm o mundo pela frente, cheio de oportunidades. Nesse caminho que hoje se inicia, podem contar sempre com a FTEC e comigo, seja para discutir uma solução estrutural, para pedir uma orientação profissional ou simplesmente para jogar um pouco de conversa fora. E a última orientação: nunca falem mal e nem desmereça a engenharia, e evite falar mal de algum colega engenheiro.
Um engenheiro não deve ser o primeiro a jogar pedras no outro colega profissional. Isso não se chama corporativismo puro e simples. Isso é lealdade. Lealdade àqueles que reconhecemos como iguais. Irmãos de profissão. Sócios. Respeitem os sócios. Cuide para que seu trabalho não diminua a importância e o valor da sua profissão. Desta forma, gostaria de terminar lendo uma frase de Steve Jobs. A única maneira de se fazer um bom trabalho é amando o que se faz. Se você ainda não encontrou, continue procurando, mas não se desespere. Assim como no amor, você saberá quando tiver encontrado. Despeço-me agradecendo-lhe mais uma vez pelo convite de ser paraninfa de vocês e parabenizando-lhes por mais esta conquista. Aliás, a vocês e aos vossos familiares, que tiveram um papel fundamental nesta longa caminhada que não termina hoje. E não esqueçam, continuem estudando sempre. Aos meus amigos engenheiros, desejo muito sucesso. Que Deus lhe dê vida longa para serem felizes e brilharem cada vez mais. Obrigada pela atenção de todos e uma boa noite. Obrigada. Neste momento, os formandos prestarão homenagens àquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que este momento se realizasse e se tornasse único. Essa homenagem é para cada um de vocês.
Após essa merecida homenagem, convidamos para a sua mensagem final a diretora de operações da FTEC Porto Alegre, professora Regiane Waitkowski da Silva. Queridos e queridas formados, agora engenheiros e engenheiras, vou quebrar o protocolo e chamar para subirem ao palco nossos professores homenageados. Professor Alexander Long, Felipe Maciel Paulo Mamed, Gustavo Adame, Luciano Andreata Carvalho da Costa. Por gentileza, vamos nos posicionar aqui ao nosso lado. O protocolo do distanciamento não permitiu que os professores ficassem conosco nesse momento tão especial, né? Mas agora, então, a gente pode fazer uma fala. É uma alegria celebrar com vocês, formados, com os professores, com os colegas do administrativo e a comunidade, a formatura de mais uma turma de bacharéis da FTEC Faculdades Porto Alegre, que é o resultado do esforço de cada um dos formados, da sua família, do apoio dos amigos e amigas e muito da contribuição coletiva, seja diretamente do trabalho dos professores e dos técnicos administrativos. O cenário da crise sanitária global, a pandemia do coronavírus, nos impôs um novo formato de vida e nos fez adaptar nossas aulas da noite para o dia. Iniciamos o primeiro semestre de 2020 de forma presencial e normal, e tivemos que parar com a presencialidade na segunda semana. Após 3 dias de aulas suspensas para que nossos queridos mestres se preparassem para encarar a aula ao vivo, síncrona, online, utilizando a tecnologia, o Teams, o Zoom, o Google, o compartilhamento de tela, os professores se tornaram youtubers da educação, o que deu muito frio na barriga, pois, de repente, nossos professores em casa, sozinhos com a tecnologia deles, ministrando suas aulas, o que foi um aprendizado para todos nós. E, de repente, estávamos dentro de vossas residências. A família assistiu às aulas, tinha o Jornal Nacional no fundo, em alguns momentos, apareceu um gato que pulou também na frente da tela do computador, então foram coisas inusitadas que aconteceram. O cenário da sala de aula era outro. A pandemia também transferiu a realização de alguns sonhos. Que diga Isabel, né, Isabel? Dia 18 de janeiro, agendamos o ensaio da formatura. No dia 12 de fevereiro, a Isabel informa que 2 colegas haviam testado positivo para o Covid e, por segurança e solidariedade, a turma havia decidido adiar o ensaio da colação de grau para dia 2 de março. Só que também foi preciso adiar, pois em março estávamos com a bandeira preta no município. Enfim, chegou o dia de subir ao pódio. Ao cumprimentá-los pela formatura, desejo-lhes que sejam bem-sucedidos na sua vida profissional e pessoal. Estamos entregando à sociedade mais um time de profissionais engenheiros, cumprindo a nossa missão.
Prezados formados, orgulhem-se desse diploma que vocês receberam, porque é o resultado do esforço de vocês. Queiram, ao longo de sua carreira, honrá-lo com o exercício da ética profissional e com uma visão social. Deem o exemplo. Sua conduta é referência para os demais, seus amigos, familiares e futuros colegas. Queridos formados, não parem de se aperfeiçoar. Vocês estão aptos a continuarem seus estudos na pós-graduação. A FTEC vai continuar sendo a faculdade de vocês. E vocês são a principal razão da nossa existência. Aproveito para agradecer por terem escolhido a FTEC para esse início de carreira da formação profissional de vocês. Mantenham o círculo de amizade da FTEC. Agora, vocês são egressos da engenharia e queremos estar conectados a vocês. Queridos formados, sejam diferentes, ousados e competentes. Tenham paixão pela profissão e sejam felizes. Nossas congratulações pela conquista do título de bacharela. Desejo um excelente início de caminhada aos nossos novos engenheiros e engenheiras. Declaro encerrada esta sessão solene de colação de grau da turma de formados do primeiro e segundo semestre de 2020 da Faculdade de Tecnologia FTEC Porto Alegre. Desejo que Deus vos acompanhe no retorno de vossas casas. Muito obrigada. Solicitamos que os senhores convidados permaneçam em seus lugares para aguardarem a saída, que será orientada pela equipe de apoio, seguindo todas as orientações dos protocolos de saúde. Desejamos a todos uma ótima noite. Acendam as luzes dos seus celulares.
Acendam as luzes dos seus celulares. Everybody's going to the party, dancing in the desert, blowing up the sunshine. Everybody's going to the party.